Vamos lá, gente, sejam bem-vindos. Nosso primeiro vídeo de aquecimento para o evento que vai acontecer nos dias 7, 9 e 10 de agosto. Exatamente. Débora, que conteúdo é esse aqui? Eu quero preparar vocês para quando chegar no evento, vocês consigam participar, consigam aproveitar tudo que vai ser oferecido, tudo que tem nesse evento para você. Exatamente. Como lá no evento vai ser muito intenso, tem muito conteúdo, e são 3 aulas, são 3 dias, eu quero antecipar algumas coisas, quero entregar, explicar algumas coisas para vocês antes, para que você chegue lá pronto e consiga aproveitar tudo, coloque em prática para te auxiliar na aprovação em medicina em menos de um ano. Exatamente, é isso que você ouviu. Eu me chamo Débora, se você não me conhece, está me conhecendo agora por conta desse evento. Me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina. O perfil, o foco aqui é que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Exatamente, esse é o nosso objetivo. E nós vamos ter um evento nos dias 7, 9 e 10 de agosto, às 19 horas. Se você está vendo esse vídeo, já deve estar inscrito, deve estar no nosso grupo de WhatsApp. Se por acaso você não tiver inscrito, e não tiver no grupo do WhatsApp, gente, precisa estar. Por quê? Porque o link dessas aulas, eles vão ser disponibilizados lá no grupo do WhatsApp. O material, todo o material vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Então, não perde tempo não, tá? Se você realmente quer conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano, esse evento é para você e você precisa estar inscrito no evento e estar no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma sequência aqui de vídeos para te preparar, para te dar uma noção do que é a prova, para quando chegar lá você ter o melhor aproveitamento possível. Tudo bem? E aí eu escolhi alguns temas muito importantes, relevantes, muitas dúvidas que os alunos me mandam para a gente conseguir entender. E você já ir se preparando para o seu vestibular da melhor maneira possível, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar um material com você. Pode ficar tranquilo. Esse material eu também vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você está aqui e não está inscrito, não está no grupo, precisa estar para receber os materiais de todos esses vídeos que eu vou mandar durante a semana para vocês. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos falar aqui um pouquinho aqui, importantíssimo para a gente, tá? Débora, quero fazer medicina e tenho muita dificuldade em exatas. É possível passar em menos de um ano? Deixa aqui um pouco maior. Aqui, estão vendo bem? Beleza? Esta é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. E eu trouxe aqui exatas, por quê? Porque é o que eu mais escuto e porque é o meu expertise também, tá? Eu sou de matemática, física e química. Mas tem alunos que falam, olha, eu tenho dificuldade em redação, é possível em menos de um ano? Ah, eu tenho dificuldade em português, é possível em menos de um ano? Só que isso é raro, tá? Mas exatas é praticamente quase que unânime. Chegou em mim, o problema é esse. Então, tem muito esse questionamento sobre medicina e dificuldade em exatas. E aí eu quero conversar uma coisa importantíssima com vocês, tá? Gente, com certeza é impossível passar em medicina sem dominar exatas. Não dá, tá? Isso é um ponto importante e quem me faz essa pergunta entende isso. E eu já fico feliz com essa preocupação. Por quê? Se eu não dominar matemática, física e química, não tem medicina para mim, ok? Isso é importante e é a primeira consciência que eu vejo que os alunos têm e isso me deixa feliz. Por quê? Porque a primeira forma de resolver um problema é conhecendo ele. Se eu sei que eu tenho um problema, é muito mais fácil resolver. Se eu acho que eu não tenho problema, aí fica bem difícil, tá? Então, isso é bacana, ok? O aluno tem consciência. Débora, exatas têm um peso maior na prova? Não. Dentro da nossa banca VUNESP, nós vamos falar sobre VUNESP, sobre peso de prova, característica de prova, tudo em outros vídeos, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter todas essas informações durante a semana e no evento. Então, só acompanha essa sequência para você conseguir todas as informações. Mas olha só, dentro da banca VUNESP, o peso das questões é tudo 1 para 1, né?
A questão de português vale 1 ponto, a de química vale 1 ponto. A questão de física vale 1 ponto, a questão de matemática vale 1 ponto, geografia vale 1 ponto, história vale 1 ponto. Só que nós estamos falando de medicina. Quando a gente fala de medicina, nós estamos falando de uma nota de corte lá no teto, né? Nem vou dizer que é alta, vou dizer no teto mesmo, que é literalmente no teto. Então, se eu não dominar essas matérias, eu vou errar mais questões do que eu posso para conseguir passar. A minha margem de erro para uma prova, para um vestibular de medicina, ele é muito baixo. Tem provas que eu posso errar uma única questão, FAMEMA, por exemplo. Se eu errar 2, 3, eu estou fora. Então, eu tenho que praticamente gabaritar, então eu não posso deixar nada de fora. Tem provas como a FAMERP, por exemplo, que eu tenho uma margem de erro de 5 questões. Poxa, 5 questões é uma margem de erro muito pequena para conseguir passar. Vamos pensar que na Santa Casa. Santa Casa, vamos supor que eu tenho uma margem de erro de 10 questões nas objetivas. 10 questões é uma margem de erro pequena, uma prova de 80, eu só posso errar 10. Einstein, uma margem de erro de 3, 4, 5 questões. Então, eu tenho uma margem de erro muito pequena, então eu não posso abandonar nenhuma das matérias. Débora, e por que você falou que exatas é mais importante? Agora eu vou explicar por quê. Dentro dos vestibulares de medicina, nós temos, né, 2 provas, prova objetiva, prova dissertativa, 3 provas, na verdade, né? Objetiva, dissertativa e redação. Dentro da prova objetiva e dissertativa, geralmente nós temos questões de exatas. Então, tem provas, vamos pegar exemplos aqui, Santa Casa. Nós temos química na objetiva, nós temos química na dissertativa. O que significa isso? Um peso maior que é dado para essa matéria nesse vestibular. Nós temos física na objetiva, física na dissertativa, temos matemática na objetiva, matemática na dissertativa. Se o aluno não domina essas matérias, esquece, não vai conseguir passar nesses vestibulares. Então, sim, essa preocupação, ela é coerente. Essa preocupação, ela faz sentido. Débora, se eu tenho dificuldade, se eu nunca aprendi, como que eu vou passar em medicina em menos de 1 ano? Aí entra agora o conteúdo dessa aula aqui, desse vídeo, para entender o que realmente é dificuldade, tá? Qual que é o problema, muitas vezes? Muitas vezes, eu falo isso com uma experiência de 15 anos, que eu trabalho com alunos que só querem medicina, que só se preparam para medicina. Existem 2 coisas importantes aqui. Tem alunos que realmente têm dificuldade. Ele demora um pouco mais para entender conceito, ele demora um pouco mais ali para pegar, mas não chega a ser uma dificuldade, é mais um jeito que ele ainda não pegou, um jeito mais fácil. E a grande maioria esmagadora dos alunos, eles não têm dificuldade em exatas. É incrível, né? Não tem. O que esse aluno tem, então, que ele não consegue se dar bem em matemática, em física e química? 2 problemas. Primeiro, ele nunca aprendeu. Isso não é dificuldade. Uma coisa é alguém estar te ensinando de uma forma simples, objetiva, você passar anos estudando, tentando e não ter aprendido. Você pode ter dificuldade. Outra coisa é você ter abandonado ou nunca ter visto de uma forma simples, nunca ter entendido desde o começo a linha de raciocínio. Então, isso não é dificuldade. E eu vou mostrar para vocês aqui, para você perceber que não é um bicho, tá? Quero mostrar para vocês o quanto é simples, na verdade. Débora, mas matemática é muito difícil. Física é muito difícil. Não. Eu vou provar para vocês aqui que a única coisa que você precisa ter para aprender matemática, física e química é método. É muito simples, tá? Então, vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa, vou até voltar aqui para chamar a atenção de vocês uma coisa. Para a gente saber se eu tenho dificuldade ou não, primeira coisa, eu quero resolver, Débora, independente se eu tenho dificuldade, ou se eu acho que tenho dificuldade, ou simplesmente não aprendi. Eu quero resolver isso porque eu quero medicina. Porque, gente, para e pensa aqui comigo, vem cá. Se você desistir de medicina porque você tem dificuldade em exatas, você realmente não queria medicina, tá? Porque medicina não tem, exatas não tem esse poder. É muito simples para um aluno desistir porque não gosta ou não se dá bem em matemática, física e química, ok? Então, se a sua barreira estiver ali, é porque você realmente não queria, beleza? Então, eu estou aqui para te ajudar a vencer essa barreira e conquistar a sua vaga. Eu te garanto, matemática, física e química não pode e não vai tirar a sua vaga.
Se você quiser parar, desistir por qualquer outro motivo, ok, mas não por conta de exatas, beleza? Ela não tem esse poder. Mas vamos lá, vamos resolver esse problema. Débora, como que eu começo a estudar? O que que eu preciso fazer para eu resolver esse problema que eu tenho ou que eu acho que tem com exatas? Vamos resolver? Eu vou deixar grande aqui para que vocês consigam ler bem, porque eu quero que vocês leiam com bastante atenção. Primeira coisa que eu preciso fazer, tá? Quais são, né? Já que eu assumi que eu tenho um certo problema com exatas, eu quero medicina. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: decida quais são os tópicos de matemática, de física e de química que realmente eu preciso saber. Essa é a primeira coisa, tá? E aí, eu acredito que vai aparecer um monte de dúvidas com relação a isso. E todas as dúvidas que vocês tiverem com relação, eu quero que vocês deixem no comentário que eu vou responder a vocês, ok? O objetivo aqui é este, tá? Então, olha só, o que eu preciso saber? Para eu saber o que eu tenho que estudar de matemática, de física e química, tem um passo anterior, que vai ser assunto de um outro vídeo nosso aqui nessa semana, tá bom? Para eu saber o que eu tenho que estudar, eu tenho que definir as faculdades. Eu tenho que saber quais faculdades eu vou prestar. Inclusive, deixa aqui nos comentários quais são as faculdades. Débora, eu vou fazer Santa Casa, Einstein, ABC. Eu vou fazer Unesp, Famerp e Famema. Vou fazer Famema, Famerp e Santa Casa. Vou fazer Famerp e Fameca. Vou fazer Jundiaí, São Caetano, São Camilo, Unifesp, não importa. Eu tenho que ter isso muito claro. Por quê? Porque a faculdade ou as faculdades que eu escolhi determinarão o conteúdo que eu vou estudar, tá? Então, eu tenho que saber o seguinte: quais tópicos de matemática, de física, de química que vão cair nas minhas provas, ou na minha prova, se eu for fazer uma só. Débora, isso é possível prever? É possível prever. Lá no nosso evento, eu vou mostrar para vocês isso claramente, o quanto é possível prever e a quantidade de tópicos que caem em cada prova. Então, segura aí, você vai ter tudo isso. Mas eu preciso, o que tem que ter claro na sua cabeça aqui nessa aula? Você precisa saber o que exatamente eu vou estudar de matemática. Por quê? Qual que é um erro comum, recorrente e absurdo de muitos candidatos? E se você já fez isso, conversa comigo, coloca aqui embaixo. O que muitos alunos fazem? Eles pegam o edital, eles estudam tópico por tópico e vão ticando, pintando com marca-texto para ter aquilo como concluído. É a pior coisa que você pode fazer para passar em medicina. Se der certo, que existe uma chance gigante de não dar, mas se isso der certo, isso vai ser a longo prazo. Por quê? Porque dentro do edital tem o conteúdo do ensino médio inteiro. Primeiro, segundo e terceiro ano. É uma tonelada de conteúdo. Não é coisa que você vê em um dia, 2, 3, não. É uma tonelada de coisas. E é impossível você aprender tudo de matemática, tudo de física, tudo de química, tudo de geografia em um ano, 2 ou 3. Não, você vai ficar anos. Não é à toa, não é acaso que tem alunos que passam 3, 4, 5, 6 anos, 7, já vi caso com 8, tá? Tem casos ali que eu já vi com 8 anos de preparação sem aprovação. Porque eu uso esse método, tá? E você que tá aqui, que tá se preparando, a primeira coisa que tem que ter claro é: você não vai fazer isso. Você não vai pegar edital e ticando tópico por tópico, tá? É por isso que existe aquele evento, para a gente saber exatamente o que a gente tem que estudar. Por isso que você vai participar do evento nos dias 7, 9 e 10. Para que você não faça isso, porque lá nós vamos ter os tópicos, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso é: quais são os tópicos de matemática, de física e de química que eu preciso realmente estudar. Por quê? Mais de 70% do conteúdo que estão no edital, né? Esse conteúdo está no edital, 70% desse conteúdo eu não preciso. Gente, escuta o que eu estou falando e olha a loucura. Nós temos uma quantidade de conteúdos no edital e essa quantidade é 100%. Eu estou te afirmando que 70% desse conteúdo você não precisa estudar. Então, quando você estuda esse conteúdo,
você está perdendo tempo, gastando energia e deixando de estudar o que é importante para valer para você. Tudo bem? Beleza? Ok, Débora. Então eu já entendi que eu tenho que saber quais são os tópicos. Beleza. É o suficiente? Não. Depois que eu sei, tá, eu sei que eu tenho que dar o tópico tal. Tem 10 tópicos de matemática, 10, 12. Ah, eu tenho 13 tópicos de física, 15 de química, eu não sei, tá? Depende muito da faculdade que você vai fazer. Cada faculdade tem a sua particularidade. Então, por isso não tem como falar aqui, Débora, quantos tópicos são? Depende quais faculdades você vai prestar. Beleza? Por isso que não tem como afirmar aqui. E isso é coisa do evento que eu vou exemplificar pelas faculdades. Tudo bem? Não perde. 7, 9, 10. Coloca aí, gente. Eu vou falar tanto essa data na sua cabeça que você vai lembrar. Depois que eu sei quais são os tópicos, qual é o outro processo que eu preciso fazer? Quais são as matérias que são pré-requisitos para esse conteúdo? Aí é onde muitos alunos se perdem, tá? E eu vou trazer aqui exemplos, eu vou mostrar para vocês entenderem, nossa, eu não acredito que era só isso. Era só isso, tá bom? Então, eu tenho que entender os pré-requisitos. Vou dar exemplos aqui, vou trazer 2 exemplos aqui, tá? Um que eu vou mostrar passo a passo para vocês e um outro que eu vou trazer aqui que me veio na cabeça agora. Se eu disser para você, geometria analítica, é uma coisa que eu falo em muitos vídeos aqui no meu perfil. Geometria analítica vai cair na sua prova. É uma matéria de matemática. Então, você tem que estudar geometria analítica. Qual que é o mecanismo natural do aluno? Ele vai no livro, ele encontra lá a geometria analítica e ele começa. Ele começa a estudar geometria analítica, pega um monte de exercício e começa a fazer. Tá errado. Como assim, Débora? Você acabou de falar que geometria analítica vai cair na minha prova. Mas não é assim que estuda, tá? Eu preciso saber o seguinte. Quais são as matérias que são pré-requisitos para que eu me dê bem em geometria analítica? Certo? Essa é uma coisa. Por exemplo, dentro de geometria analítica, nós temos, imagina o seguinte, tá? Eu já menor aqui para você me ver. Tá bom? Olha só. Imagina que geometria analítica está aqui, ó. Isso aqui é geometria analítica. Em volta, vou pegar aqui, ó. GA está aqui. Em volta de GA, nós temos algumas matérias que são pré-requisitos para eu atingir esse objetivo. Certo? Por exemplo, função de primeiro grau. Matéria muito simples. Função de primeiro grau é uma matéria que é pré-requisito para GA. Função de segundo grau. Matéria muito simples. Vértice de x, vértice de y, função de segundo grau, parábola, característica A, B e C. Muito simples, né? É uma matéria que é pré-requisito para GA. Que é uma matéria que eu falo que é absurdo. Não, é só uma junção de conteúdo. Outra coisa importante. Cálculo de determinante, calcular área por determinante. É uma matéria pré-requisito para GA, para calcular a área da figura de GA. Certo? Distância de ponto. Então, entender ali como funciona algumas figuras, né? Triângulo, trapézio, para calcular a área dentro de GA. É uma matéria de pré-requisito. Então, quando o aluno ele vai direto para o livro em GA e ele começa a estudar, é claro que ele vai ter dificuldade. É claro que vai ter um monte de coisa que ele não entendeu. Claro que vai ter um monte de exercício que ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque o conceito de GA é muito simples. É só juntar função de primeiro grau, função de segundo grau. Tem questões que vão de GA que vai exigir somente função de primeiro grau. Vão ter questões de GA que vão exigir o conceito de primeiro e segundo grau. Vão ter questões de GA que vai exigir função de primeiro grau e área de triângulo. Vão ter questões de GA que vai exigir função de primeiro grau e circunferência. Ó, pré-requisitos. Então, GA nada mais é que uma junção de conceitos anteriores. Se eu sei quais são aqui, ó, os pré-requisitos, eu sei esses conceitos, aí eu olho para o enunciado, eu interpreto o enunciado e sei, preciso do conceito de função de primeiro grau e de área. Pronto, eu aplico aquilo em GA e tá tudo bem. Agora, se eu não sei as matérias que são pré-requisitos, eu vou para GA, ele fala um monte de termos, eu não entendo nada, e aí eu tenho aquela sensação de que a matéria é extremamente difícil,
que eu tenho muita dificuldade exata, porque eu não entendo, eu não consigo fazer. Não! Você só não estudou do jeito certo. Deu para entender? Então, olha só, se eu te ensino todas as regrinhas de função de primeiro grau, que é muito simples, gente, tem 2, 3. Te ensino como resolve a questão de primeiro grau. Uma equação de segundo, é uma função de segundo grau. Te mostro como calcular a área de triângulo, trapézio, retângulo, beleza. Te ensino a calcular determinante, olha, é assim, assim, mostro as regrinhas para você. Circunferência é assim que funciona, beleza? Entendeu os conceitos? Entendi. Débora, eu faço uma lista de fixação para eu entender a função de primeiro grau, segundo grau. Ah, não. Ok? Não é isso. Outra forma errada de estudar. Eu quero que você entenda o conceito, entenda os termos e a gente vai aplicar isso em GA. Porque eu já vou colocar essa matéria do jeito que ela é cobrada em GA. Porque tem aluno que fala o seguinte, então tá, se eu tenho que dar função de primeiro grau, então eu vou pegar uma aula, uma videoaula de função afim, eu aprendo, eu pego uma lista no Google e faço. Tá perdendo tempo. Por quê? Porque no seu vestibular não vai cair uma questão de função afim. Vai exigir o conceito da função dentro de GA. Então, você precisa estudar essa questão, essa forma de cair função dentro de GA, do jeito que vai ser cobrado em geometria analítica. Deu para entender isso? Gente, não é dificuldade, é jeito de estudar. E isso é muito importante você entender, tá? Então, ó, eu tenho que saber quais são os tópicos e eu tenho que saber o pré-requisito para ele. Dei o exemplo de GA aqui para ficar claro para vocês, beleza? E acabei adiantando o terceiro aqui, né? Como isso vai cair na minha prova? Peraí, como que cai função do primeiro grau dentro das questões de GA? Quais são os termos? Qual a linguagem? Qual é a âncora? Como que é o comando? Como isso cai? Aí, onde é que está o erro principal? Muitos alunos fazem o que eu acabei de falar. Eles estudam função de primeiro grau, por exemplo, vai no Google, pega um monte de listas de função afim, ele treina, ele fica ótimo naquilo, ele consegue gabaritar as listas. Quando ele vai para GA, que cobra função afim, que cobra função de primeiro grau, ele não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque é uma linguagem completamente diferente. Porque a âncora usada é outra, porque o comando é outro, porque a linguagem da prova é outra. Aí ele fala, nossa, eu estudei tanto, gabaritei aquela lista, não consigo fazer esse exercício? Sim. Por quê? O que te faltou? Como que cai na minha prova? Não basta eu dominar um monte de coisa solta. Não basta eu dominar um monte de conteúdo de exatas aleatório. Eu tenho que dominar aquele conteúdo dentro de um contexto. Então, quando o aluno fala para mim que ele tem dificuldade, gente, isso que eu estou mostrando para vocês é nítido, é claro, feito água. Ele não estuda do jeito certo. E eu não estou falando que o aluno não estuda, porque infelizmente ou felizmente, boa parte dos alunos estudam e estudam muito, muito. Ele fica horas estudando, anos estudando e ainda não pegou isso, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? É te tirar desse mecanismo natural comum. Eu não quero você 8 anos no cursinho, 8 anos tentando medicina. É possível que qualquer aluno seja aprovado em medicina em menos de um ano, aplicando o método certo. Tá ok? Então, é isso que eu quero que você entenda. Beleza, Débora. Eu sei quais são os tópicos, ou onde é que eu consigo isso? Evento 7, 9, 10. Nós vamos falar sobre isso e vamos nos aprofundar nos tópicos, quantidade de tópicos, como que esses tópicos caem, por que é assim 7, 9, 10. Esse é o nosso evento, tá? Aqui é para você ter uma visão real do que tem que ser feito. Beleza. Matemática, física e química. Eu estou falando matemática, física e química, que é minha praia, tá? Mas aqui nós temos biologia, geografia, história, redação, gramática, tudo isso. Eu tenho que saber quais são os tópicos, ok? Sei quais são as matérias que são pré-requisitos para eu dominar esses tópicos e como cai na minha prova. É isso, Débora? Aí nós temos uma coisa que é chave para todas as resoluções, âncoras e comandos. Âncora e comando, exato. Existem algumas palavras-chave dentro de enunciado que remetem a determinadas matérias, certo? Então, o que acontece? Aquela palavra âncora, aquela palavra-chave, remete a X matéria. Então, eu tenho que conhecer essas âncoras. Por quê?
quando eu escutar essa palavra, tem que remeter aquela matéria para mim, para eu buscar informação, tá? Então, isso existe para várias matérias, tem palavras-chave diferentes em algumas provas, eu tenho que dominar. E o comando é exatamente o ponto da pergunta, eu tenho que dominar isso. Por quê, Débora? Porque, principalmente, uma coisa muito importante, o comando da questão, ela orienta a sua resolução. Se você não tiver alinhado, nós temos dois problemas. Dois problemas, tá? Se for uma questão objetiva, mesmo que você chegue na resposta, se você não tiver alinhado no comando, o que vai acontecer com você? Você vai gastar muito mais tempo para chegar no resultado. Se você tiver alinhada com o comando, a tendência é que você chegue a um resultado mais rápido. Se você não tiver, você tem dois riscos. Primeiro, não chegar. Segundo, chegar, mas demorar muito mais. Mas eu cheguei, sim. Só que na prova a gente tem tempo. A gente não pode esquecer disso. Eu tenho um tempo calculado, né, esperado para cada matéria. Se eu passei do tempo, eu posso ter perdido uma outra questão que talvez seja até muito mais fácil. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, se nós estivermos falando de uma questão dissertativa, se a sua resposta não estiver alinhada com o comando, você perdeu a questão. Entende a importância do comando e das âncoras? Âncora é para me ligar na matéria. Opa, a matéria é essa. Então, eu já vou buscar informações, né? Meu cérebro começa a trabalhar em cima disso. É a chave, beleza? Vai me dar a chave para o conteúdo. Comando é para eu ganhar tempo nas objetivas e ganhar os pontos da dissertativa. Porque se não estiver ligado na dissertativa, eu tô fora. Eu perdi a questão. Tudo bem? Entende a importância, o quanto isso é importante? Débora, onde é que eu vou descobrir âncora, comando das minhas provas? Gente, eu vou repetir 10 vezes aqui, quando for preciso, para lembrar vocês. No evento que eu vou fazer nos dias 7, 9 e 10 de agosto. Débora, mas eu não estou inscrito ainda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. Débora, eu já me inscrevi, mas eu não estou no grupo do WhatsApp, não consegui entrar, ou na época eu não entrei, sei lá. Manda um direct para mim, lá no Instagram, para eu, né, para mim ou para a equipe, adicionar você. Se não estiver no grupo de WhatsApp, você vai perder muita coisa, porque todo o material vai ser disponibilizado lá. Combinado? Vamos lá, então. Beleza, Débora, eu entendi tudo isso. Antes aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? E com muito carinho, vou até reduzir aqui para eu fazer com vocês. Eu falei de GA aqui antes, mas agora eu vou dar um exemplo sobre situação-problema. Por que eu trouxe situação-problema? Porque situação-problema exige muitas coisas, tá? Eu quero levantar, geralmente, esse tipo de questão é um problema gigante na cabeça dos alunos. Tem diversas situações que tem problema. E é interessante isso, porque a gente vai desmembrar, separar aqui algumas coisas. E é engraçado, porque eu tive um aluno muito querido, tá? Já até fiz live com esse aluno aqui. E ele tinha muito problema com essa matéria, por isso que eu trouxe, porque eu lembrei dele e falei, vou mostrar isso que deve ser um problema comum para muitos alunos, tá? Então, por isso que eu trouxe situação problema. Então, olha só. GA vai cair em todas as provas da Banca Vunesp, foi o exemplo que eu trouxe para vocês antes. Situação problema, todas as provas que você for fazer. FAMERP, FAMEMA, Santa Casa, Einstein, Unifesp, Unesp, FAMECA, São Camilo, São Caetano, Unisa, Jundiaí, Unisul, Uniceub, não importa a faculdade que você vai prestar em vestibular de medicina da Banca Vunesp. Se você vai fazer esse vestibular, você vai se deparar com questões de situação-problema, tá? Débora, então, se eu dominar a situação-problema, eu consigo matar essa questão? É o que nós vamos ver agora. Característica. Lembra dos tópicos? Eu tenho que saber o tópico, eu tenho que saber os pré-requisitos, eu tenho que saber como cai, comando e âncora. Essa é a ordem, tá? E por que eu trouxe essa matéria, então? Eu tive um aluno, gente, vou até mostrar para vocês depois, tá? Eu tive um aluno chamado Luiz. O Luiz foi um aluno ano passado. O Luiz, esse ano, ele estuda na Unesp. E assim, quem não viu a live com o Luiz, veja, porque é inspiradora. O Luiz é um aluno extremamente simples, apresentava, né? Ele achava que ele apresentava muitas dificuldades, assim. E, Débora, eu não sei nada de matemática,
Eu tenho muita dificuldade. O Luiz, gente, ele não sabia fazer MMC, ele não sabia fazer frações, ele não sabia potência. Então, era um aluno que tinha muitas deficiências, principalmente em matemática básica, tá? O ano passado, isso em fevereiro. O Luiz, ele começou a aplicar esse método que eu vou apresentar para vocês aqui a semana inteira, principalmente no evento dos dias 7, 9 e 10. O Luiz, no final do ano, ele passou na Unesp. Hoje ele é aluno da Unesp em Medicina, tá? Tá cursando Medicina na Unesp, um orgulho gigante que eu tenho do Luiz. Já tem bolsa de iniciação científica, tá super feliz lá. Ele passou na FAMERP e ele passou na FAMEMA. Ele só podia prestar pública. Ele, Débora, não vou conseguir pagar, então a opção dele era sempre pública. E ele passou nas 3 faculdades. E o que o Luiz fez de diferente? O Luiz aplicou exatamente esse método. Qual a matéria? O que eu preciso saber? Quais são ali os pré-requisitos? Como que cai na minha prova? Âncora e comando. Treinou isso exaustivamente para matemática, para física, para química, para redação, para tudo. E ele atingiu 3 aprovações, não uma. 3 aprovações em faculdades públicas, entre as faculdades mais concorridas que nós temos. Então, eu quero que você entenda o quanto é possível e o quanto isso faz sentido, tá bom? Então, depois, se você não viu a live, depois acha a live do Luiz no canal para você ver. E aí, eu trouxe já grande aqui, ó, já maiorzinho, vocês conseguem visualizar. Não se preocupe em tentar resolver essa questão, printar. Concentra aqui comigo, por quê? Eu vou entregar isso para vocês lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser pausar depois, o PDF eu vou entregar lá, você consegue pegar as questões, fica super tranquilo, tá? O objetivo aqui é que você entenda, tá? O que eu estou explicando para vocês aqui, o quanto é importante, o quanto é um diferencial quando você entende aqueles 4 tópicos. Situação problema é uma matéria que vai estar nas provas, né? Eu falei isso para vocês. Essa é uma questão de situação problema, e aí é uma coisa muito importante. Dentro das nossas provas, nós temos provas de nível 1, 2 e 3. Cada nível tem particularidades, tudo isso. Débora, o que é isso? Que prova é essa? Que nível é esse? Gente, vão ter outros vídeos aqui durante a semana, onde eu vou falar sobre os níveis, as características. Fiquem tranquilos, tá? Esse aqui é o primeiro que vai trazer um monte de dúvidas, mas eu vou responder todas elas para vocês, tá? Olha só. Então, existem 3 níveis de dificuldade, nível 1, 2 e 3. O que muda da situação problema? O nível de dificuldade, o jeito que essa questão vai aparecer, como que ela vai ser cobrada. É isso que muda, tá? Essa questão aqui é uma questão de provas níveis 1, exceto o FAMEMA. Por quê? Exceto FAMEMA e o EA, tá? FAMEMA e o EA, FAMEMA é pública, o EA também é pública, são 2 faculdades níveis 1, só que não tem esse perfil. Débora, me dá uma ideia de quais são as faculdades que poderiam cair assim. Unisa, São Caetano, São Camilo, o que mais? Vamos pegar aqui, tentando buscar na minha cabeça, tá? Unisul, o que mais? Unifemes Mineiros, Trindade, Univas, o que mais, gente? Vamos pegar aqui, FEMA, questões de provas níveis 1, beleza? Tá, é uma situação problema, vamos fazer o levantamento aqui. Qual é o pré-requisito para eu conseguir resolver essa questão? Primeiro pré-requisito, eu tenho que saber porcentagem, certo? Pré-requisito de situação-problema, porcentagem. Eu tenho que saber porcentagem, eu tenho que saber fazer sistema, porque toda questão de situação-problema dentro da banca Unesp, você vai cair no sistema, tá ok? Então, eu tenho que saber resolver sistema. Eu tenho que escrever matematicamente o que eu estou lendo de forma aqui, ó. Então, uma coisa que muita gente perde bastante, as questões, elas exigem interpretação. Eu tenho que ler, eu tenho que interpretar e escrever matematicamente o que eu estou lendo aqui. Então, é um treino, eu preciso treinar isso, é um pré-requisito, frações e sistema. Pronto. Sei fazer fração, perdão, porcentagem. Sei fazer porcentagem, sei resolver um sistema com 2 incógnitas, nesse caso aqui, ó, 2 incógnitas, A e B, e sei escrever matematicamente um sistema, tá? Dentro da situação problema. Débora, e se eu não sei? Aí você tem que entender como funciona, eu aprendo a resolver sistema, aprendo como que funciona um sistema com duas alternativas, com 2 incógnitas,
certo? E eu aplico isso dentro da forma que vai ser cobrado de mim. Então, se eu vou prestar uma prova da São Caetano, por exemplo, da São Camilo, ou de qualquer outra prova nível 1, eu treino isso desse jeito. É uma possibilidade. Todas as provas níveis 1 vão ser cobradas desse jeito? Não. Por isso que não tem como falar. Estuda assim. Tem provas níveis 1 que é desse jeito, tem provas níveis 1 que é diferente. Ó, esse aqui é o exemplo 2. Débora, dá a impressão que não mudou nada. Mudou. Lembra? Olha aqui. Esse exemplo que eu estou passando para vocês aqui, ó, duas incógnitas, porcentagem. Outra característica, isso aqui já é característica de Famema, por exemplo. Também temos duas incógnitas, só que ele não deixou claro. São duas. Um nível de interpretação um pouco maior. E nós temos frações, é um pré-requisito. Tem que saber montar sistema? Tem. A outra também tinha. Tem que saber resolver sistema com duas incógnitas? Tem. A outra também tinha, que só não está explícito. A outra me pedia porcentagem, aqui me pede fração. Por quê? Fração é mais difícil que porcentagem? Para muitos alunos, sim. Dentro de um sistema, principalmente. Tudo bem? É treinável. Ah, então na minha prova vai cair desse jeito. A gente só treina isso. Eu aprendo isso. Ok? Outro exemplo aqui de situação problema para vocês. Ó, olha que gracinha. Exemplo 1, deixou nítido que são duas opções, né? Nós temos duas incógnitas. Deixou nítido que era porcentagem, nível de dificuldade mais baixo. Situação 2, ele não me deixou claro que eram duas incógnitas, colocou uma fração e uma interpretação. Se depois, quando você for ver esse material, você vai perceber que a interpretação do exemplo 2 é um pouquinho mais exigente que a interpretação do 1. Quando você vai para o exemplo 3, aqui já é uma característica de provas níveis 2. Não nível 2 tipo FAMERP, Santa Casa, tá? Mas já é uma nível 2 tipo Jundiaí, tipo FASM, Santa Marcelina, ok? Essa prova nível 2. Porque, ó, nós já temos uma tabela assusta muitos alunos pedem questões ali por conta de tabela, certo? Nós temos mais coisas aqui para interpretar. Tenho que saber montar o sistema de acordo com os dados informados aqui. Neste caso, extremamente importante aqui, ó, eu tenho números grandes, então eu vou ter que simplificar, vou ter que usar esse macete de simplificar os números para conseguir finalizar mais fácil, mais rápido. Então, é uma questão mais exigente. Lembra, lá no comecinho dessa aula de hoje, né, desse vídeo, eu falei com vocês o quanto era importante eu saber o que cai, pré-requisitos e como cai. Olha aqui o como cai. Eu sei que, primeiro tópico, o que vai cair? Situação problema. Quais são os pré-requisitos? Aí depende de que prova nós estamos falando, tá? Tem provas que o meu pré-requisito vai ser fração, porcentagem. Nesse caso aqui, Débora, situação problema, eu tenho que saber frações, tenho que saber porcentagem, tenho que saber resolver sistema, tenho que saber escrever matematicamente um sistema, certo? Em provas níveis 2, eu tenho que aprender a simplificar. Eu tenho que olhar para esses números e já pensar, opa, tá muito grande esse número aqui, eu vou ter que simplificar algumas coisas, ok? Em alguns casos, nós vamos cair numa equação de segundo grau, e aí eu vou ter que resolver essa equação de segundo grau, entende? Pré-requisitos. Tá, mas se eu tiver que saber, como que eu vou saber tudo isso? Na escolha das suas faculdades. Quais são os vestibulares que eu vou prestar? A gente sabe quais são os vestibulares. Sabendo quais são os vestibulares, é previsível quais são as matérias e como elas vão cair. Ok? Então, olha só. Se eu te disser, ó, vai cair situação, problema na sua prova. Você tem que saber fração, tem que saber montar sistema, tem que saber resolver o sistema e simplificar. Ah, beleza. Então, eu te ensino isso. Agora, você vai resolver 30 exercícios com essa cara que exige fração, sistema, simplificar. Resolvi com a mesma linguagem, com o mesmo comando, com a mesma âncora. Tirou todas as dúvidas. Gente, você vai para a prova, é só mais um exercício. Agora, se eu falo, você tem que saber frações. Aí você vai no Google, pega uma lista de frações, fica horas resolvendo, aí vem para cá. Tá, mas peraí. Mas não é só saber frações. Eu tenho que saber interpretar a questão, montar a questão na forma de fração e resolver o sistema.
Entende a diferença? Então, esse como cai é a grande sacada. Muitos alunos estudam conteúdos aleatórios. Ah, vai cair essa matéria, essa matéria, essa matéria. Ele vai estudando um monte de coisa, fazendo exercícios aleatórios. Chega na hora da prova, ele sabe um monte de coisa, mas não consegue aplicar nada. Certo? É isso que você não pode fazer. Tudo bem? Mais um exercício aqui, último, para você entender o que eu estou falando. Aqui, gente, já é uma questão de situação-problema, mas com um grau de complexidade mais elevado. Aqui já tem cara de FAMERP, já tem cara de Unesp, de Santa Casa. Por quê, Débora? É uma situação-problema, exige um pouquinho mais de interpretação, é um sistema com mais de 2 incógnitas, você vai ter que interpretar isso aqui, ó. Antes de montar seu sistema, você vai ter que entender o que está acontecendo aqui. Então, é uma questão, sem sombra de dúvidas, mais exigente do que as outras 3 anteriores. Entende? Débora, vou fazer FAMERP. Então, não adianta, se você vai fazer FAMERP, ficar estudando isso. Não vai cair isso na sua prova. Ok? Débora, vou fazer Unesp. Esquece, não vai cair isso na sua prova. Isso pode cair. Deu para entender, gente? Olha só, o que eu quero que você entenda nessa primeira live? Eu quero que você entenda o seguinte. Lá nos dias 7, 9 e 10, eu vou falar com você sobre tópico, a quantidade de tópicos. Vai ter coisas extraordinárias nesse evento. Qual que é a minha ideia desse aquecimento? É mostrar para vocês que muitas vezes, né, nesse caso, essa live aqui, a dificuldade não é bem uma dificuldade, é porque você não estudou desse jeito. Eu acredito muito que se você tivesse estudado com essa metodologia, feito não, eu sei qual o tópico, eu sei qual o pré-requisito, eu sei como cai e treinado os exercícios certos, você não teria dificuldade. Certo? Por quê? Você fez um mecanismo. Agora, eu estudei fração, porcentagem, tudo em bloquinhos separados. Pega uma questão dessa, você não vai saber fazer. Por quê? Onde é que liga tudo? Onde é que junta tudo? Em que momento? Na hora da prova? Impossível. Impossível. Entende? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Débora, eu tenho dificuldade em exatas e quero medicina. Eu consigo? Consegue. Porque provavelmente você não tem dificuldade. Você não estudou direito. E se você tiver dificuldade, com esse sistema, você resolve qualquer dificuldade para qualquer matéria. Tudo bem? Então, qual que é o pré-requisito aqui para a gente fechar? O que eu preciso fazer, Débora? Para resolver a dificuldade, ou seja lá o que for que eu tenho com exatas. Saber exatamente o conteúdo foco das provas, da prova ou das provas, né, que eu vou fazer, beleza? Então, se eu vou fazer uma prova, ok. Se eu vou fazer 2, 3, eu tenho que saber o foco das 3, beleza? Primeira coisa. Segundo, entender como caem as matérias. Eu tenho que entender isso, tá? Isso é um pré-requisito de estudos também. Não basta estar estudando aleatório. Eu tenho que saber como isso cai. E, indiscutivelmente, treinar muito com exercícios certos. Débora, o que é treinar com exercícios certos? Treinar com exercícios certos, gente, é o seguinte. Não basta fazer exercícios. Não basta. Eu tenho que conseguir fazer exercícios coerentes e relacionados ao meu vestibular. Se eu fizer qualquer exercício, olha só, exercícios aleatórios, eles não te aproximam da aprovação. Exercícios aleatórios, eles te afastam da aprovação. Então, você acha que está super bem, que você tá bacana, que você está estudando pra caramba, estou resolvendo 1000 exercícios. Se você estiver resolvendo exercícios aleatórios, ao invés de estar chegando próximo da sua aprovação, é como se fosse vetores. Imagina o seguinte, sua aprovação está para cá e você está indo para cá, está puxando o contrário. Você só vai para o mesmo sentido e direção se você estiver estudando, resolvendo as questões focadas com a mesma linguagem, com o mesmo comando, com as mesmas âncoras do seu vestibular. Tudo bem? Não tem como ser diferente. Eu preciso resolver os exercícios corretos para mim, tá? Que não necessariamente o que é para você vai ser para o seu colega, que não necessariamente o que vai ser para um é para outro, mas tem que ser para mim, de acordo com a minha faculdade, de acordo com os meus objetivos, de acordo com o tempo e dificuldade que eu tenho. Ficou claro?
Eu espero que sim. Gente, olha só. Essa é a primeira aula de aquecimento do nosso evento 7, 9 e 10 de agosto, às 19 horas. Eu faço votos fortemente que você esteja nesse evento, que vai ser inesquecível e, sem a menor sombra de dúvidas, um diferencial para a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Se você já está inscrito, fica no grupo do WhatsApp, vai receber um monte de material, vai ter aulas, né, de aquecimento durante essa semana que eu vou postar lá para vocês. Se você não está inscrito, clica no link aqui abaixo, faz a inscrição, não perde essa oportunidade, tá? Faz a inscrição, entra no grupo do WhatsApp. Isso aqui hoje foi um pedacinho de tudo que vai ser entregue para vocês durante esse período e principalmente no evento, tá? No evento. O que eu quero deixar aqui, um recado final aqui para vocês, uma coisa muito importante. Olha aqui no meu olho, olha para mim agora. Se você estiver fazendo alguma outra coisa, para e escuta a Débora aqui agora. Sou sua professora agora, tá? E quero falar uma coisa muito importante para você. Não importa se você está no ensino médio, não importa se você já tem um tempo fora da escola, não importa se você trabalha, não importa se você tem dificuldade em exatas, não importa se você está 3, 4, 5 anos no curso, não importa. Débora, eu não tenho 10, 12 horas para estudar, eu só tenho 3 horas por dia. Não importa em que ponto você está. Eu te garanto, é possível passar em medicina em menos de um ano, independente do ponto que você esteja. Ensino médio, estou no cursinho, trabalho, estou 20 anos fora da escola, tenho dificuldade em exatas, não importa. É para você, medicina. É para você. Você consegue a sua aprovação em medicina em menos de um ano da mesma forma que centenas de alunos conseguem. Ok? O que você precisa fazer? Conhecer o passo a passo. E esse evento, nos dias 7, 9 e 10, é para te mostrar esse passo a passo. Então, eu conto com a sua presença lá. Tá ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de aquecimento e aguarde que nós teremos mais. Fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.